conversar um pouco nesta aula sobre formas de ajudar a nossa criança, de repente o nosso adolescente que ainda não está realizando um determinado comportamento, a como ele pode realizar. Algumas ajudas, algumas dicas que nós podemos dar para estar ajudando na aprendizagem dele. Quando a gente fala sobre o uso de dicas, a gente está falando de recursos que são artificiais, eles não fazem normalmente parte do nosso dia a dia, da forma como a gente se relaciona e se comporta diante daquilo. Por exemplo, se eu vejo uma caneta, ninguém precisa me perguntar o que é isso, ninguém precisa me perguntar, por exemplo, me dizer laranja, e aí eu respondo laranja. Eu sei que é uma caneta e eu vou dizer, caneta laranja, por exemplo. Eu não preciso dessas ajudas, eu não preciso de dica, por exemplo, para dizer o que é isso. Eu sei o que é, eu respondo, é uma caneta laranja. Então, quando a gente precisa dar dicas, eles são recursos artificiais que a gente usa para ensinar, mas que deveriam ser removidos, na maioria das vezes, quando a pessoa começa a atentar ao que é relevante. Ou seja, eu começo a atentar que essa é a caneta laranja. E eu passo a apresentar o comportamento diante dos elementos relevantes, ou seja, ao olhar para a caneta laranja, eu digo caneta laranja. Então, na medida em que eu passo, eu sei que isso aqui é uma caneta laranja, eu realizei essa aprendizagem, eu consigo atentar e perceber que isso é uma caneta laranja, e diante disso eu falo caneta laranja, eu não preciso dessa dica, eu não preciso dessa ajuda para fazer isso. Então, a dica ela é um recurso artificial. A gente fala, na maioria das vezes, vai ser retirado, algumas vezes ele vai ser retirado parcialmente. Como assim? Por exemplo, imagina que vocês estão lá olhando o celular de vocês. Aí, de repente, vocês olham em cima e aí aparece laranja e dizendo que a bateria está fraca. Ou aparece um aviso, bateria fraca. É um tipo de dica para que você saiba que precisa carregar o seu computador, carregar o seu celular. Essa dica ela vai ser momentânea. Na hora que você carrega, aquela dica ela vai sumir. Então, ela está ali para lhe avisar que é momento de você carregar o celular. Ou então, você colocou uma comida no micro-ondas, colocou o time e saiu de perto. De repente, você escuta o barulho. Pi, pi, pi. Também é um tipo de dica para te sinalizando que está na hora de você ir lá e verificar se aquela comida está pronta e você retirar a sua comida. Então, mas na maioria das vezes, essas dicas, elas devem ser, quando a gente usa elas de modos artificiais para o ensino, elas devem ser retiradas. Então, eu não vou ficar sempre pedindo para a criança ou ajudando a criança a fazer isso. A ideia é que ele passe a fazer naturalmente, que ele passe a fazer porque ele aprendeu que aquilo e ele responde diante daquilo. Esse é o nosso objetivo. A gente deve ter muito cuidado quando usa dica. Por quê? Cuidado e atenção. Porque muitas pessoas elas vão se tornar dependentes da dica. Então, tem criança que se torna dependente da dica a tal nível que ela pega a sua mão e coloca em cima da mão dela para poder fazer algo. Então, ela pede por essa ajuda, ela sequer tenta fazer sozinha, ela fica dependente dessa dica. Então, a gente precisa ter muita atenção para que isso seja um recurso artificial que ajude você, não que prejudique o ensino da criança. Como ocorre em alguns momentos, em algumas situações, a gente precisa estar atento a isso. Existem vários tipos de níveis de ajuda, várias formas de ajudar e vários níveis. Então, algumas são ajudas que a gente diz que elas são mais intrusivas. Então, olha esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Numa aula de yoga, o instrutor ir lá e tocar no seu corpo e fazer você ficar numa determinada posição é uma ajuda mais intrusiva do que você considerando com uma situação onde ele apenas mostra o que deve ser feito e você faz. Então, alguns níveis de ajuda vão ser maiores, mais intrusivos, e outros vão ser menos. E eles podem ser de diferentes tipos. Por exemplo, no primeiro, é uma ajuda física, né? Enquanto no segundo é imitação. A gente vai ver melhor cada um deles. Mas ambos são tipos diferentes e são considerados níveis diferentes. De modo geral, a gente quer dar o mínimo de ajuda possível e retirar essa ajuda o mais rápido possível também. Então, a gente vai sempre tentar qual o mínimo de ajuda que eu posso dar para essa criança fazer isso e qual o mais rápido possível que eu posso retirar essa ajuda.
Então, se você está ajudando, por exemplo, o seu filho a colocar roupa, você pode estar lá ajudando ele, mostrando como faz, e aí, na medida que você vai percebendo que ele consegue fazer isso, você vai deixando, de modo que ele vai fazendo cada vez mais sozinho, até que faça com independência. Se você está ensinando, por exemplo, a como preparar uma refeição básica, então abrir um Danone e colocar, por exemplo, algumas frutas dentro. Então, você pode ensinar isso dando instrução. Pega lá na geladeira, abre lá, traz aqui, puxa aqui, olha, nessa parte. Isso, puxou. Agora pega a fruta, olha, coloca aqui dentro. Então você pode ir ensinando e na medida que a criança de repente chega e diz: "Ah, eu queria um Danone com fruta", vai lá, você consegue, deixa eu ver. E aí ele vai fazendo e você vai dando o máximo de independência. Você só vai ajudando nos momentos que você percebe que a criança ainda precisa de ajuda. Mas a ideia é que a independência, ela é o foco. Por que eu tô falando tanto isso para vocês? Eu estou focando isso bastante para vocês, porque é comum que muitas vezes a criança fique dependendo da dica. Então, é aquela criança que só faz se pedir, que só diz bom dia se alguém disser o que, que a gente diz, que só agradece se a gente falar como é que se fala, que só vai escrever se alguém pega na mão dela para fazer um movimento. Então, é aquela criança que ela vai depender sempre de que alguém diga o que ela deve fazer e como ela deve fazer, que ela só guarda o material se alguém pede para guardar, que ela só guarda o brinquedo se alguém pede para guardar. Ela é dependente dessas ajudas. Isso acontece muito, com muita frequência. Então, a gente precisa tentar, mínimo possível, mais rápido possível, eu vou retirar essa ajuda, ok? Quando a gente fala de dicas, uma das formas, que a gente falou que existem vários tipos, e uma das formas, que é uma dos mais efetivos e menos intrusivos, é através de instrução. Então, você deve dizer, ou sinalizar, ou mostrar para a criança, através, por exemplo, de uma placa, de uma dica visual, para a criança o que ela deve fazer. Algumas instruções ajudam muito em todos os ensinos. Então, eu saber seguir instruções como senta, espera, pega, vem, olha, são essenciais. Eu sempre recomendo que os pais pensem ao longo do dia quais são as instruções que você dá com mais frequência para sua criança. Então, e a gente ensina essas instruções. Tem instruções que, se a criança não souber seguir, fica muito difícil, inclusive, fazer ensinos maiores, mais estruturados e tudo mais. Porque se ela não tem aqueles comportamentos que são os básicos para requisitos, outras habilidades mais complexas se tornam difíceis. Então, aqui é só alguns exemplos, mas vai além de instruções que são muito importantes, que eu fale e que a criança saiba fazer. Uma outra instrução que eu considero muito importante é que a criança saiba como se comportar diante de determinados estímulos visuais. Então, se eu vejo a placa de menino no banheiro, se eu vejo a placa de menina no banheiro, saída de emergência, pare. Tem algumas instruções visuais que são muito importantes para a nossa segurança, para a segurança da criança, que ela aprenda a seguir essas instruções visuais. Então, a instrução não precisa ser somente verbal, ela pode ser visual também. O objetivo, de modo geral, é que as instruções sejam também retiradas com o passar do tempo. Então, se eu puder parar de dizer para ele, pega a roupa, coloca no cesto, traz aqui. Se a gente puder parar de dar essas instruções, é excelente. As instruções, elas também podem ser escritas, viu, gente? Então, às vezes, você pode colocar as instruções escritas. Pense quando a gente vai seguir a receita de um bolo. As instruções não estão lá por escrito. Então, por isso que é tão importante que a criança aprenda a ler. Porque quando ela, no momento certo, na idade certa, porque quando ela aprende a ler, eu posso ter outra oportunidade, ou possibilidade de ensino, e é um ensino menos intrusivo, porque tudo que não envolve outra pessoa presente lá, tocando e guiando, é menos intrusivo. Eu posso colocar a instrução, ela pode ler, reler, ver como é, fazer sozinha, porque a instrução está lá. Então, é uma forma menos intrusiva da gente estar fazendo esse ensino também, ok? Cuidado para a instrução não virar parte do comportamento. Como assim? Talvez você já tenha visto isso em algum momento. Se você dá uma instrução verbal, por exemplo, diz cachorro, a criança fala, diz cachorro. Então, fala uau, a criança repete, fala uau. Então, cuidado com essas instruções que elas entram junto e se tornam parte.
Se você está usando para a criança imitar verbalmente, minha sugestão é concentre-se no que ela deve imitar. Au, au, cachorro. Inclusive porque isso é outro tipo de ensino que a gente já vai ver, imitação, não é instrução. Então, misturar os dois, muitas vezes, pode gerar alguma complicação com algumas crianças, ok? E cuidado para não repetir a instrução várias e várias e várias vezes. Então, não tem criança que ela aprende que ela não deve seguir a primeira instrução do pai e da mãe, ela deve seguir a quinta. Então, o pai fica, ou a mãe fica, vamos lá, hora de comer. Fulano, hora de comer. Fulano, é hora de comer. Fulano, é hora de comer. Aí ela vai. Então, ela não está atenta tanto a vocal, ela está atenta ao tom de voz. Quando ele sobe, eu vou comer. Então, atentem para esses detalhes que fazem muita diferença, ok? Cuidado para não repetir a instrução várias e várias vezes. Que se você está ensinando por instrução, dê instrução e a criança deve realizar aquela ação. Se ela não consegue realizar aquela ação, aí a gente vai ver, talvez seja necessário outras formas de ajuda, como, por exemplo, imitação ou ajuda física, ok? A instrução pode ser verbal, pode ser gestual, pode ser escrita, pode ser vários tipos, né? Então, eu posso indicar para a criança a instrução de para ela sentar na cadeira, ou para ela levantar. Eu posso falar levante, ou só falar levante, eu posso fazer isso. Então, existem várias formas da gente apresentar essa instrução. E aí vai depender, Mário, qual é o melhor? Muitas vezes vai depender da sua criança. Eu prefiro a que dá mais independência e aqui é mais fácil da criança fazer sem necessidade de outras pessoas. Quanto mais independente para mim a criança estiver, melhor. Então, vou sempre escolher uma forma de ajuda mais leve, menos intrusiva possível para estar usando com a criança. Uma outra forma que essa eu amo particularmente, também eu gosto de instrução, dependendo de como a gente usa, vai ser muito legal, mas imitação é uma que eu amo. Ela consiste em mostrar como se faz algo para outra pessoa fazer igual. Gente, imitação é uma das habilidades mais importantes que uma criança pode aprender na vida. Você vai imitar para o resto da sua vida. A gente nem percebe o quanto a imitação vai fazer parte da nossa vida adulta, mas ela vai fazer parte de tudo. Então, imitação vai ser essencial. E quando a criança tem imitação, que a gente chama de imitação generalizada, ou seja, ela imita sem necessidade de ninguém pedir, ela vai lá, olha, faz igual, vai lá, olha e faz igual, a gente consegue ter algo que a gente fala que é a habilidade da criança aprender sozinha, aprender sem instrução direta, aprender sem alguém tendo que ficar mostrando cada coisa. Eu vou lá, olho e vou aprendendo, de acordo com o que eu vou vivendo e vou observando as pessoas e vou fazendo. Então, a imitação é algo realmente muito importante. E, por ser tão importante, assim que a criança aprende a imitar, eu gosto muito de usar recurso de imitação como forma de ajudar ela a aprender outros comportamentos, justamente porque eu estou focando nesse generalizado. Eu estou focando que ela compreenda a lógica de que, opa, então eu aprendo imitando os outros. E aí ela vai fazendo isso até que eu não precise mais ter essa estratégia, ela já faz isso de modo independente. Existe também a imitação vocal, que é o que a gente chama de ecoico. Então, a criança, ela repete a fala que a gente fez. Exatamente a mesma fala que a gente fez. Então, eu posso usar isso muito como uma estratégia de ensinar a criança a pedir. Então, eu pego, mostro a água e digo água. A criança repete água e a gente entrega a água para ela. Então, esse é um super recurso que eu posso estar usando para ensinar a criança a falar. Como falar au, como falar água, como responder uma pergunta, como fazer uma pergunta. Então, imitação vocal também é muito usado para a gente ensinar a criança a falar, comentar, pedir, perguntar. Uma outra forma que tem se explorado muito hoje em dia é o que se chama de videomodelação. Então, eu uso um vídeo e a criança assiste esse vídeo e ela vai fazer igual. Se vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver vários YouTubers mirins que fazem videomodelação. Então, eu já ensinei criança a brincar usando videomodelação através de YouTube. Então, a criança olha os vídeos no YouTube de alguém brincando, vai lá e brinca igual. Lógico que a criança precisa já ter um repertório de imitação,
para fazer videomodelação com ela já precisa saber a lógica do imitar. Então, mas aí ela vai, a gente usa o vídeo, ela vai imitando. O que é legal da imitação por videomodelação? Ela permite que você ensine alguns repertórios que são mais complexos, às vezes que envolvem várias e várias cadeias, permite que eu volte para rever, permite que eu ensine alguns repertórios que são mais delicados. Então, a videomodelação é muito utilizada hoje em dia e, às vezes, a gente pode pensar, mas é difícil. Gente, não é. A gente mesmo pega o celular, coloca aqui, você faz como deve ser e a criança repete. Já usei videomodelação para ensinar a criança diálogos, como conversar, como brincar, como dançar, como cantar. Então, gente, observe, muitas vezes a criança tem dificuldade de imitar a pessoas, mas está lá na frente do computador fazendo cabeça, ombro, joelho e pé. Então, é um recurso que a gente pode estar usando, principalmente se ele é lúdico, se ele é divertido, se ele é interessante para a criança, que ela imite por videomodelação. E, por fim, ajuda física. Eu não deixei ajuda física por último à toa, é porque eu acredito que deve ser o último recurso para a gente usar. A ajuda física, gente, ela acaba se tornando muito intrusiva. É o tocar fisicamente e fazer a criança fazer um movimento, ou fazer a criança sentar, ou fazer a criança levantar. É muito intrusivo. Muitas crianças, gente, não gostam do toque, desse toque. Imagina, vocês gostariam? Imagina que você está aqui. Aí alguém quer ensinar você a olhar nos seus olhos e faz isso aqui no seu rosto e vira. Você ia gostar desse toque? Então imagina que você está aqui de boinha andando. Alguém pega, você está perto de uma cadeira, alguém pega e faz puff para você sentar na cadeira. Você ia gostar dessa ajuda física? Então a ajuda física eu particularmente não gostaria. Ela é intrusiva, muitas crianças não gostam e ela precisa ser retirada de todas assim o mais rapidamente possível. Tem criança que tem os dois extremos, a criança que vai detestar e tem criança que vai ficar dependente dessa ajuda. Ela só faz se ela tiver ajuda física. E muitas vezes, gente, essa fase de retirada da ajuda, ela acaba se perdendo o time. Então, a gente fala, tem ajuda física, depois a gente vai retirando, então vai ser uma ajuda leve. Mas é comum que esse retirado às vezes se perca e se veja quando vê, eu tô o resto da vida dizendo vamos sentar e carregando a criança para a cadeira e dando ajuda física para a criança sentar. Quando ela deveria sentar pela instrução, vamos sentar? Que ela ajuda lá do início que a gente falou. Então, a ajuda física eu devo ter muito cuidado, muita atenção, porque ela pode me causar muitos problemas durante o ensino. Quando a gente fala, gente, dessas ajudas, a gente está com foco de que elas sejam retiradas, que gradualmente eu não precise mais usar essas ajudas. Então, com o passar do tempo, a gente sempre tem que estar atento ao nosso criança. A gente precisa olhar se ele é capaz de fazer com independente, a gente precisa dar espaço para que ele faça com independência, a gente precisa esperar para que ele faça por independência. Muitas vezes a gente acaba ajudando sem necessidade. A gente acaba ajudando para algo que a criança conseguiria fazer com independência. A gente acaba ajudando e não dando a oportunidade que a criança faça sozinho. Então, é necessário que a gente atente a isso. Será que a criança está tendo espaço, tempo necessário para que ela faça com independência, para que ela faça sozinho? Eu estou atentando se eu realmente preciso usar toda essa ajuda ou eu posso usar menos e a criança já é capaz de fazer com independência, com espontaneidade, porque esse é o nosso objetivo final, é que ela faça com independência, faça com espontaneidade. Esses tipos de ajuda, eles são usados nesse processo de ensino, muitas vezes, existem outras formas de ensinar que não só através dessas ajudas, mas eles são usados muitas vezes nesse tipo de ensino para que a criança venha fazer, mas sempre pensando na independência dela, ok? Eu espero que a aula tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem outras dúvidas sobre ajuda, por favor, façam aqui nos comentários que a gente vai conversar.